Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Simplesmente Servos e Servas, nosso espaço de autoconhecimento enquanto família Ibemeyer. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Itiara. Muito bem-vinda, minha querida irmã. Obrigada, pastor. Muito obrigada. É um prazer recebê-la neste momento, nesse nosso bate-papo. E vamos começar você falando um pouquinho quem é Itiara, um pouquinho da sua trajetória, da sua família, de como você chegou a Cristo Jesus. Conte-nos um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Itiara, eu tenho 40 anos, eu não vim de um lar evangélico, né? Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, sou a filha do meio, de 3. Tenho uma irmã e um irmão mais velho. E morei com meus avós depois da separação dos meus pais, até os meus 7 anos. Eu nasci, sou nordestina, nasci em Rio Grande do Norte e fui morar em Sergipe. E em Sergipe fiquei até os meus 7 anos de idade, quando a minha mãe voltou, nos pegou e fomos morar em Angra, que foi a nossa grande aventura, a melhor época da minha vida. Muitas histórias de Muitas Angra. histórias de Angra, muita história. E fiquei lá em Angra até os meus 20, vim para o Rio. Sou formada em marketing, mas atuo como secretária particular desde meus 21. Sou secretária particular e sou casada com o Ricardo Toledo, o artista da Ibemeyer, há 12 anos. Temos 3 filhos, Benjamin, o nosso primogênito, e 2 que estão com o Papai do Céu na eternidade. O artista, a última obra do artista é aquela pintura na entrada do módulo infantil. A última obra A última obra dele. Então, você que frequenta ali a nossa igreja, e chegando ali ao módulo infantil, aquele quadro na frente é a obra do nosso artista Ricardo. É isso, é ele. Como você chegou a conhecer o Evangelho? Como foi a sua experiência de conversão? Já que você não veio, né, de uma família cristã, né? De uma família cristã, de uma família completamente disfuncional, se for falar verdadeiramente. E eu lembro que assim, eu tinha inveja das famílias tradicionais, né? O que hoje já quebrei esse tabu, mas eu falava para minha mãe aos 11 anos, assim, mãe, o dia que eu casar eu quero um marido só para mim. E ela falava, como assim, minha filha? Eu não queria que ele tivesse brinde, que eu falava que era filhos, e não tivesse trajetória, né, antes. Então eu falava, não, eu vou casar e eu quero só para mim. Porque eu era filha de pais separados, né? Sim. E vivi em um lar com uma mãe e um padrasto, que é o meu pai, é a figura paterna que eu tive, que eu amo muito, meu pai Jaime. Mas era uma situação diferente, eu sempre tinha aquela sensação de que, como é ter o seu pai e sua mãe, né? Seu pai e sua mãe ali te alicerçando. Eu não tinha essa ideia real, assim, mesmo vivendo um amor entre eles, né? A minha mãe e meu padrasto. E minha avó, em uma visita que ela foi fazer a nós em Angra, eu com 11 anos, eu aceitei Jesus pela primeira vez. Amém. Mas era oba-oba. Porque minha avó é assembleiana. E ela foi visitar, nos levou para a igreja. E eu aceitei de a primeira vez, assim, sabe quando você sente? Mas não tinha quem perpetuasse o que ela tinha feito, nos levar para a igreja, né? E já fui de outras denominações, já fui de outras, enfim, igrejas anterior à Batista. Mas me encontrei na Batista do Frade, em Angra, quando eu encontrei o Ricardo.
Ele foi a pessoa que me levou, após 2 amigas me levarem a convite, né, para a igreja, ele foi a pessoa que me levou para o caminho do Senhor. Né? Eu fui a convite de 2 amigas, e essas 2 amigas deu start, né? Eu fiquei muito interessada, mas chegando lá eu tive o meu bom amigo e hoje marido, Ricardo. Mas no início também seria um pouco difícil, né? Quando você tomou a decisão, você morava numa ilha, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, e nessa ilha não tinha, né? Não tinha uma igreja para que você pudesse congregar, nem pessoas que pudessem te discipular, né? Não tinha. E eu tinha sede e, ao mesmo tempo, Deus, ele é muito generoso, porque ele cuida sem a gente ter ideia do cuidado dele. E ele já cuidava, porque eu sentia o amor do Pai celestial, né? Mas eu não conhecia. Não conhecia a história, não tinha sido discipulada, não conhecia a palavra viva mesmo, eu não conhecia. E com o Ricardo indo para a Igreja Batista no Frade, eu passei a conhecer. Aí eu ouvi a voz do Senhor mesmo, assim, o dia que eu aceitei, eu me lembro o dia, assim, dia 21 de setembro de 2006, quando eu escutei o meu nome 3 vezes, assim, no momento da pregação do pastor, eu fiquei escutando uma pessoa me chamar. Aí eu olhava para trás, ninguém tinha me chamado. E o pastor pregando, daqui a pouco, Tiara, eu olhava para trás, ninguém se... Aí, no momento que ele fez o apelo, foi a última vez que eu escutei. Aí eu aceitei. E ali, aceitei mesmo. Tinha consciência. Era contigo mesmo? Era comigo mesmo. E a sua chegada à igreja do Meia? A Batista do Meia foi interessante, porque eu e Ricardo, eu já estava trabalhando aqui no Rio, tínhamos casado em 2012 e na lua de mel ele foi mandado embora. Uau. A gente chegou da lua de mel, ele tinha recebido um telegrama, e o telegrama dando a dispensa do trabalho. Um baque, né? Nossa, você recém-casado, você fala tudo vai melhorar, ele embarcava, aí recebe essa notícia. Como ele recebeu essa notícia, a gente já ficou assim, aflito. O que a gente vai fazer com 6 próximos meses de buffet para pagar? E aí, eu trabalhando aqui no Rio, e ele trabalhava em Macaé, embarcando em Macaé. Eu, como secretária particular aqui no Rio, ia todo final de semana para Angra. Ele ficou desempregado, continuei indo todo final de semana para Angra, só vendo ele aos finais de semana, recém-casados e só se vendo sábado e domingo. Até que ele arrumou um emprego aqui no Rio, aí ele veio para o Rio. Veio para o Rio e aqui a gente morou na Gávea durante uns 3 meses, na casa da minha chefe. E quando a gente conseguiu um apartamento no Riachuelo, eu tive uma consulta em frente ao prédio da IBMEA. Quando eu saí da consulta, que eu olhei assim, Igreja Batista, parecia que estava assim, ó. Venha. Eu falei, vamos frequentar. E fomos à noite, um dia à noite, quarta-feira à noite. Quem a gente encontra? Nelson Mary. E aí já era. A gente chegou para a IBMEA, era 2013. Desde a sua chegada, eu percebo que você é do tipo que onde tem serviço, você está e você gosta de servir, você gosta de atuar. Penso que o seu dom, um dos seus dons, seja serviço. Como é que é isso, Tiara? Eu sou assim. Eu gosto de servir. Eu acho que um dos meus atos, né, de amor é servir. Eu gosto de servir o outro, eu gosto de receber, eu gosto de fazer. E, na grande maioria,
atrás das câmeras, nunca de frente às câmeras. Eu prefiro nunca ter o mérito, nunca ter nada, porque nada é meu, tudo é de Deus. Né? Minha vida é minha, Ele é o dono de tudo, e desde quando eu tive essa ciência, eu faço por amor a Deus. Não por mim, que eu não sou merecedora, eu sou pecadora, enfim, tenho N defeitos, mas eu faço por Ele, eu faço por amor ao Pai. E eu lembro que quando a gente chegou, o primeiro trabalho foi Janelas do Natal. Trabalhamos muito de Janelas do Natal. Eu sempre vejo, você está em corredor, se é dentro da igreja, você arruma uma coisa, arruma outra, se é uma festa lá fora e você está aqui, está ali, tipo uma formiguinha, né? Que não... Eu gosto, eu tenho esse apelido, formiguinha. É mesmo? Eu não sabia. Estou sempre ali, de um lado, do outro. Mas eu gosto, e eu gosto das crianças, trabalhar com as crianças, enfim, trabalhar na igreja eu acho que é uma honra, né? Servir a todos através da palavra do Senhor é maravilhoso. Eu acho que o benefício não é para quem recebe, é para quem faz, muito mais. E a gente aprende muito estando do outro lado, ouvindo. Eu gosto muito de ouvir as histórias. E quando eu recebi o convite na época da nossa querida Viviane, sim, do Alexandre, para dar aula para os pais, né? Isso. Na EBD, eu fiquei até um tanto constrangida. Porque eu falei, como é que eu vou passar uma palavra para os pais se eu sou mãe de um menino, não me considero capaz, né? Mas Deus capacita. Ele capacita e Ele nos dá ferramentas maravilhosas, que é a palavra dele. E foi um tempo muito precioso, muito bom. E há 3 anos eu estou com a tia Ruth, servindo lá as crianças, através do Coro Pequeno Canto. E elas são vivas, né? São maravilhosas. Isso. Após a sua passagem ali pela classe de pais, né, você precisou também de um tempo de repouso, né? Como você falou no início, você passou pela experiência de ter uma gravidez interrompida de gêmeos, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre a sua experiência? Uma experiência dolorosa, muito dolorosa, milagrosa, né? Eu vivi um milagre, Benjamin é um milagre, porque eu fui diagnosticada muito cedo com endometriose, SOP, que é síndrome do ovário policístico, e os médicos sempre disseram que eu não poderia ser mãe. Eu, que sou louca, apaixonada por criança, eu não aceitava isso dos médicos, né? Eu falava, não, eu tenho o médico dos médicos e é ele que vai determinar. Tanto é que quando eu e Ricardo casamos, eu nunca me preveni, nunca usei nenhum método anticoncepcional, porque o meu medo é de nunca conseguir ser mãe, né? E fui mãe do Benjamin depois de 4 anos. E foi uma bela surpresa, uma gravidez maravilhosa. E ano passado eu recebi também, dia 21 de setembro, acho que é um dia que marca, porque foi quando eu descobri a gravidez dos gêmeos, do ano passado. E foi um milagre eu engravidar, porque os médicos dizem, né, eu não poderia de forma nenhuma, de método natural, conseguir engravidar. Engravidei de gêmeos. E um dos bebês foi até 3 meses, perdi. Foi doloroso, mas segurei as pontas, porque tinha um outro bebê lutando pela vida, né? E ali foi um momento muito difícil.
Porque Deus, ele é íntimo de quem é íntimo dele. Então, ele dá avisos, né? Ele comunica, muitas vezes, o que vai acontecer. E em meu coração eu sentia que algo estava errado. E após a perda do primeiro bebê, que eu tive que entrar de repouso, que eu tive um sangramento grande, e esse sangramento causou problema no segundo bebê, um hematoma, que eles falam, um subcoriônico, que aí não envia nutrientes para o bebê. Então, eu precisava ficar de repouso absoluto, eu não podia nem tomar banho. O banho tinha que ser sentado por, no máximo, 2 minutos. E muito hormônio, tomando muito hormônio para segurar o bebê, e cheio de medicamento, e muita ultrassom. Toda semana tinha que ser feita uma ultrassom para averiguar como é que estava o desenvolvimento do bebê. Era muito difícil, porque era uma alegria gigantesca estar grávida. Um milagre, né? Um milagre. Descobrimos que era uma menina, então aquele milagre ainda era ainda mais desejado, né? Só que era muito doloroso fisicamente, pastor. Era doloroso de uma maneira que, assim, eu passava muito mal. Os medicamentos me faziam muito mal. E o bebê em si, por ele não estar bem, também me fazia muito mal. Até que chegou um momento que fizemos uma ultra muito importante. E antes dessa ultra eu falei: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me entregou, o Senhor possibilitou. Cura, liberta, tira esse hematoma. O Senhor pode, basta uma palavra. E está feito. E fomos para a ultra. Chegamos na ultra, em outro médico especialista em medicina fetal. Ele falou assim: Tiara, você não tem nada. O bebê não tem nada. Se você não me dissesse que você tinha passado pelos problemas que você passou, ela tá perfeita. Ela não, na época ele usou o bebê tá perfeito, tá tudo ótimo. Ali eu respirei aliviada. Aí foi o momento que a gente contou, abriu para os amigos, né? Sim. Comunicamos a todos os nossos familiares, porque pouquíssimas pessoas sabiam, pouquíssimas, porque a chance de perda era de 90%, né? Então, cada semana era muito importante, por isso que a gestação é contada em semanas e não meses. E cada semana você ganha a criança ganha massa, a criança engorda, um órgão se forma. Então, cada semana é primordial. Nessa semana que eram 13 para 14 semanas, ela estava perfeita. Eu cheguei do médico, a gente louvou, cantou. E mais uma vez, intimamente, eu não estava 100% feliz. E eu falava para o Ricardo: por que eu não tenho esse sentimento que todo mundo está tendo de estar extremamente feliz? Aí ele: por conta dos remédios, são os hormônios. E eu falava assim: não sei, parece que algo está errado, parece que existe algo que não está sendo falado. Mas quis me alegrar com a notícia que o médico tinha dado. Tinha sumido o hematoma. Completamente, o que o médico anterior disse que provavelmente eu levaria até o 9º mês. Então, vivi outro milagre. Algo que o médico disse que não aconteceria, aconteceu. Fiquei feliz, não completamente, mas estava feliz.
porque eu estava na cama, é como o pastor disse, eu nunca fiquei em repouso na minha vida inteira. Para mim aquilo era algo, era precioso, porque tinha uma vida se formando, mas era árduo, difícil, porque eu não podia fazer nada, né? Eu tinha que ficar ali, parada. Aí os médicos diziam, não se estressa, não se aborreça, não se preocupe. É difícil. Me diz como, né? Me ensina a fórmula. E aí, na outra semana, fizemos tudo ótimo, tudo desenvolvendo, tudo indo bem, até que surgiu uma cortina entre o bebê e a placenta. O termo técnico agora eu nem me lembro qual. E aí eu falei, mas eu devo me preocupar? Ele, não se preocupa, isso daí é uma cortina mesmo, é algo que surgiu, mas que não tem relevância nenhuma. Mas aquilo já, eu falei, semana passada estava tudo bem, agora surgiu isso, mas confiando no Senhor, porque Ele é o dono da vida. Passamos mais uma semana. Na outra semana, quando entrávamos no 5º mês, o médico falou, provavelmente vamos descobrir o sexo. Levamos o Benjamin. Fomos eu, o Ricardo e o Benjamin. E chegando na ultra, o mesmo médico, especialista em medicina fetal, ele começa. E aí ele começa assim, por que menina? Aí o Benjamin fala, ela não falou nada, doutor. Minha mãe não falou nada. Aí ele, não? Você falou assim, menina. Aí eu, não falei nada. Então esquece o que eu falei. E aí ele começou a outra, né? Quando ele começou a fazer uns X, uns marcadores. E ficou em silêncio. Sabe aquele silêncio, um silêncio que te incomoda, né? Aquele silêncio que você, na verdade, não gostaria de ouvir. Sim. Aí ele vai e fala assim, será que a gente pode pedir para o Benjamin ficar na recepção? Que eu preciso falar com seus pais? Ali era como se Deus falasse assim, Tiara, a sua dúvida agora será respondida. E aí ele falou assim, olha, Tiara, até semana passada estava tudo bem, mas agora o seu bebê tem uma condição muito rara. E eu falei, que condição, doutor? Ele falou, o bebê, a gente ainda não sabia, ele começou falando, né, por que menina, porque a gente descobriu o sexo nessa hora, sexo nada interessou, e sim a saúde do bebê. Ele falou assim, o bebê tem uma condição chamada hidropsia fetal. E eu falei, o que é isso? Ele falou, essa condição, ela não tem uma causa específica, apesar de ter vários estudos, ainda tentando identificar o porquê, mas é como se o bebê retesse líquido em partes importantes do corpo, como a nuca, a barriga, as pernas, causando edemas, ou seja, hematomas, interno entre a pele e o osso. E não tem como reverter. Não temos o que fazer. Não há estudos que prove
que vai se desenvolver. Eu te recomendo fazer uma amniocentese, que é um exame que eles tiram um líquido amniótico, sem anestesia, sem nada, é uma agulha que eles colocam na barriga e tiram 20 ml do líquido para analisar quais problemas a mais existem fora a hidropsia fetal. Porque a hidropsia ela vem com algumas outras síndromes, né? Existem diversas síndromes e uma delas pode ser a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. A 14, a 12 tem várias, né? Então ele falou, vamos fazer um estudo que, independente da condição, o bebê pode ter alguma outra. Se tiver alguma outra, é muito provável que a sua gestação não evolua. E aí, pastor, você sentiu o seu filho mexer. Você sentia a vida dentro de você. E você recebeu um diagnóstico desse. É lidar com uma dor que a gente não gostaria. É literalmente o conceito do sofrimento. Você ter aquilo que você não gostaria. Você sofrer por algo que você não pediu. Mas você aceita? Aceitamos, vamos para casa, marcamos no dia seguinte a amniocentese. Fizemos, mas era 16 de dezembro. Então, o resultado só sairia no ano seguinte. E ali o médico disse assim para mim, Tiara, você estava de repouso e eu recomendo agora você sair. Aproveita a vida. Que nada do que você fizer pode alterar o que virá a acontecer. Lembrando que pode ser que adiante ou pode ser que aconteça só com 9 meses, quando nascer. E você tem o seu bebê por 2 minutos, 2 horas. A gente não tem como estipular isso. E ali eu murchei. Eu não queria passar por aquilo. Eu lembro que no dia seguinte o Ricardo falou, vamos à praia, você gosta tanto de praia, vamos à praia. Falei, tá bom. Pegamos o Benjamin e fomos à praia. Acordamos cedinho, 5 horas da manhã, e fomos cedo. Chegamos na praia, era 6h30. Passamos o dia na praia, pastor. Brincamos. Benjamin mexendo na barriga. Eu comi caranguejo, que eu sempre tenho esse desejo quando eu tô grávida. A última vez que eu tinha comido caranguejo, eu estava grávida do Benjamin. Fazia um tempinho. Tinha 8 anos. Me enjoa depois, eu não consigo nem olhar. E aí vivemos esse dia intensamente em 4, né? Era o Benjamin, eu, o Ricardo e o bebê. Não sabíamos ainda que era menina. Fui pro recital de final de ano na igreja. Com essa notícia, eu só chorava. Só chorava. Poucas pessoas também sabiam da condição, porque quando você recebe esse diagnóstico, ele é um diagnóstico incompatível com a vida. Sim. É como se você soubesse que nós sabemos que iremos morrer. E sabemos que a vida eterna ela será extraordinária, ela será plena, né? Sim. Mas viver essa vida aqui
nos permite isso, chorar, sorrir, sofrer. E ali eu sofri. Eu sofri muito. Sofri muito porque eu desejei muito. Nós, a família, o Benjamin estava... Ele todo dia antes de ir para a escola, ele conversava, ele brincava. Ele botava uma bolinha na minha barriga e a bolinha andava de um lado para o outro porque o bebê mexia muito. Mexia muito. Toda ultra era difícil, até porque mexia muito. E o médico até falava, quando mexe é saúde, é saúde. Mas enfim. É o sofrimento, a dor pelos dois, né? Não só pelo bebê, mas pelo Benjamin também, né? E aí eu contei para ele o porquê da irmã, né, do bebê tá assim. E quando eu contei, ele chorou. Ele chorou muito. E ele falou assim, por que Deus está fazendo isso? Eu falei, filho, Deus, ele é bom e ele é consolador. Muitas coisas vão acontecer que a gente não vai entender. Eu só quero que você receba essa notícia e acolha a mamãe. Eu lembro que eu falei assim, porque eu estava muito sensível. E ver ele sofrer me doía mais ainda. Sim. Né? Você acrescentava dor à dor. E vivemos essa semana esperando a próxima, para outra ultra. E aí na outra ultra, enquanto a vida mexendo dentro da gente, a esperança. Sim. Eu tinha muita esperança. E aí não tinha mais. Aí vem a culpa por você ter conversado com Deus, ter falado com Deus, que sentia que algo estava errado, que fosse feita a vontade dele. E ali você quer que volte o tempo. Você quer que volte a semana anterior para você ouvir os batimentos do coração, para você ouvir a vida pulsando. E não tinha mais vida. E ali o meu mundo abriu um buraco negro, do qual eu entrei dia 19 de dezembro. E eu não sentia o meu corpo de tão anestesiada que eu fiquei. De tão difícil. Porque ela estava ali dentro. E o médico nos ligou e ele falou, eu consigo saber ao menos o sexo, vocês querem saber? Falei sim. E era uma menina. Como ele tinha... Eu acho que o Espírito Santo tinha soprado no ouvido dele, né? E ali eu fui para o hospital, fui para minha médica, minha ginecologista, e de lá ela mandou ir para emergência, né? Porque eu precisaria expelir, essa Sim. é a palavra. Eles são... Não haveria nascimento, né? Já não tinha mais vida. E ali eu passei uma das minhas piores dores físicas. Existia a dor emocional, a dor da perda, mas o meu corpo tinha que colocar aquele bebê para fora. E aí é muito triste, pastor, porque
A medicina, ela pode estar preparada para a vida, para uma doença em um adulto, em uma criança, mas uma mãe que tem o seu bebê morto na sua barriga, que precisa expelir, eles não estão preparados. Eu acho que deveria existir uma ala diferente, porque você fica na mesma ala onde tem outras mães tendo seus bebês com vida, chorando, você ouvindo, e você tá ali com um bebê morto na barriga. E você precisa botar para fora, seu corpo tem que pôr para fora. E eles começam a te induzir, te colocam medicamentos. E o meu corpo não aceitou o medicamento, me deu uma febre de 40 graus, eu me tremia muito. O Ricardo disse que eu pedia e bebia água compulsoriamente, porque a febre era tão alta que eu precisava hidratar. E eu tive quase uma parada, meus batimentos foram a 190, e aí eles entraram, o Ricardo disse que começaram, aí pararam de dar o medicamento, porque o medicamento era a cada 4 horas, pararam de dar o medicamento, não evoluía, eu não conseguia, não tinha contração, não tinha dor, era só febre, não tinha sinal nenhum de eu colocar o bebê para fora. Depois de quase 9 horas, vem os primeiros sinais, eu com uma dor alucinante nas pernas, não era dor de cólica, não era dor nas costas, era uma dor nas pernas, como se minhas pernas tivessem estavam perdendo os movimentos. E as médicas, mulheres, o que me deixa assim extremamente desapontada, porque são mulheres e te trata como se fosse um objeto e dizendo que você tem que fazer aquilo, você precisa fazer aquilo, só que você não está em você. Sim, sim. A gente está em uma dor que você imagina, você está com um bebê dentro de você que vai nascer sem vida. Você não quer ver, você não quer passar por aquilo. E a médica olha para você e fala assim, o que você tem é que você está em trabalho de parto induzido. Que não é natural, né? O natural é a criança desenvolver e nascer com vida, né? Então, alguns médicos, eu fico contigo, eu lamento muito que médicas mulheres não entendam nesse momento, não sei se por defesa, né, emocional, não consegue compreender que não é uma paciente, é uma mãe que perdeu o bebê, né? E aí, depois de muito lutar, de eu levantar, de eu ir no banheiro, do Ricardo me ajudar, eu sinto que algo ia acontecer, aí a gente vira bicho, né? Eu falo que a mulher vira bicho. E mudei a posição e a bolsa estourou. A bolsa estourou. Aí chegou uma outra médica que não estava ali, eu falo até que foi uma médica, um anjo do Senhor que surgiu, ela ia entrar no plantão. E ela entrou e falou assim, você quer que eu veja se está próximo? E ela verificou e ela falou, olha, a cabeça já está aí, é só você fazer uma força e vai sair. Só que eu não queria. Eu não queria. Mas foi. Foi. E quando ela saiu, ela falou, você quer ver? Eu falei, quero. Ela cortou o cordão e me deu ela. Ele era a cara do Ricardo. O queixo dele, a testa dele. E ela ficou aqui no meu peito.
assim, o tamanho da minha mão. Ela tinha 200 gramas, 19 centímetros. E ela ficou ali no meu peito. Ali eu parei de sentir dor. É como se o mundo tivesse parado por alguns segundos ali. Foi divino, mas foi doloroso porque eu não ouvi o seu choro. Eu queria ter lutado mais por ela. Não sei, eu queria ter feito qualquer coisa diferente que pudesse me dar um conforto de que o que eu deixei de fazer. Era uma luta de vocês duas, né? É muito triste, pastor, você ter um filho no colo sem vida. Não é a linha natural das coisas acontecerem. E ali eu pude me despedir, Ricardo também. Acho que depois de 20, 30 minutos a médica entrou, levou ela, perguntou se poderia estudá-la, né? Porque ela nasceu realmente com os edemas bem protuberante. A barriguinha, mas assim, as mãos eram perfeitos, os pés, as perninhas. Era um mini adulto, um mini humanozinho, assim. E o que me entristeceu nesse momento é que a enfermeira entrou, ela pegou do meu colo e ela tirou até gentilmente, assim. Mas depois ela pegou um saco plástico e tacou ela dentro, assim. Aquilo acabou comigo. Como que você faz isso? Uma insensibilidade, né? Ela poderia ter levado. Sim. Ela poderia ter coberto, mas pegou um plástico e tacou ela dentro. E amarrou e saiu assim, como se fosse... Era um pedaço de carne, mas de um ser humano. E ali, aquele pedaço que saiu de mim, literalmente saiu de mim. Foi arrancado. E aquela ferida, eu confesso que está cicatrizando. Sim. Agora, prestes a completar 1 ano. É doloroso falar, mas eu acho que é importante porque muitas mães passam por isso. A perda de um bebê, de um embrião, de um adolescente, de um adulto, é a perda de um ser humano, de uma vida, de um sopro de vida. E só quem passa, só quem vive isso, tem ideia dessa dor. É uma dor que lateja, que é de dentro para fora, que te consome sem você perceber que está sendo consumida. Que você não entende por quê. Depois de tê-la, eu fiquei tão mal que eu tive uma celulite no dedão do pé. Algo raro também de se acontecer. Os médicos queriam me internar. O Ricardo voltou a trabalhar. Eu falava pro médico, eu não posso, mas doía. Eu fiquei pensando, Paulo, com espinho, doía, pastor, mas me doía. Era uma celulite, o médico falou, se não, ele teve que abrir
tirar a quantidade de pus que se criou, porque o meu dedo ficou um negócio de outro mundo. Então eu tinha dores físicas, eu tinha o leite que desceu, porque até isso não me deram um remédio para o leite não descer. Então eu estava vivendo por puerpério as emoções de uma gestação que tinha sido interrompida, tinha sido acabada ali, mas o meu corpo reconhecia que eu tinha... Se preparou para o processo pleno, né? O Pleno. Processo total, né? Então, o leite descia, o útero se contraía, eu sentia dores. Foi um mês muito difícil. E muito difícil chegar em casa e o Benjamin falar assim, cadê a minha irmã? E eu falar, sua irmã ficou no hospital. E ele falou, a gente não vai enterrar. Não existe lei aqui no Rio. Existe, Em São Paulo até existe. Você, antes até de 20 semanas, você pode, se você quiser levar para casa, você leva. Você só não faz a certidão de nascimento, só após 21 semanas. Mas aí fica um hiato e a criança que brincava com a barriga, que mexia, não tinha mais. Ele se revoltou, ele falou, Deus não pode ser bom. Por que ele fez isso? Ele socava o sofá. O desenho de irmão mais velho que ele recebeu, ele queria rasgar. Então, lidar com tudo isso é muito intenso. Lidar com as mensagens das pessoas da falta de mensagem e do excesso da mensagem. De pessoas que nunca falaram, né? Então, estar aqui, nos Servos e Servas, me faz abrir a mente para o outro, o quanto a gente precisa olhar para o outro, a sua fragilidade, na sua dor, porque como na palavra de Deus diz, às vezes é muito melhor você ir em uma casa que tem luto. Sim. Do que uma casa em festa. Porque no luto você vai ver a verdadeira pessoa, o que ela é, o que ela está sentindo. Uma casa em festa, às vezes você está maquiando sentimentos, emoções para os seus convidados. E uma casa em luto é aquilo. Você não tem como fingir a dor ou a coragem. Você não tem como fingir. É impossível. E depois de tudo isso vivido, voltar à rotina, é muito difícil. Porque algumas pessoas não conseguem perceber isso, né, Itiara? Cada pessoa tem um tempo e uma expressão de luto, né? Você, no seu relato fica muito evidente o quanto a sua experiência foi dolorosa e um paradoxo, né? Tão próximo de Deus, né? O tempo todo, como você falou, Deus dando sinais, Deus conversando com você, mas isso não tirou a dor, né? A dor estava ali, o sofrimento estava ali, mas uma experiência muito, muito intensa, né? Fisicamente, emocionalmente, mas eu diria muito intensa também espiritualmente. Muito intensa, tão intensa que o silêncio existiu. O silêncio depois da partida da Helena, o silêncio foi ensurdecedor, que eu falava, onde está Deus? Agora ele me abandonou. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consegui orar. Depois de tudo acontecido, era como se ele tivesse se recolhido e dado um tempo. Só que ele estava do meu lado. Ele estava segurando na minha mão, mas eu não sentia porque eu estava adormecida. Eu diria que
talvez não adormecida, mas é uma dor muito grande, né, Tiara? Anestesiada. A dúvida, né, a insegurança nesse processo todo. Porque no fundo a gente pergunta por que eu, né? Sim, sim. A gente sempre canta louvores agradecendo e se Deus deu, Ele tomou. Então, que seja engrandecido o nome do Senhor. Só que viver isso na pele não é assim. E no período de luto é difícil. É difícil no momento da perda e difícil no processo de luto, né? Que não dura uma semana. Não dura uma semana mesmo. É como se você vivesse altos e baixos no mesmo dia. Tudo lembra, tudo acontece. Aí você tem a caixinha das lembranças, você tem as roupinhas, você tem tudo que você se preparou. Você tem os exames, você tem as fotos, né, das ultras 3D, HD, enfim. Eu tenho a fotinha dela lá. E é muito difícil. É muito difícil. E eu confesso que se eu não tivesse intimidade com Deus, esse momento eu teria me afastado dele. Dele, de tudo e de todos. Porque a gente fica muito reativo. A dor é tão intensa que algumas coisas acontecem e aí você fala, também esqueceu de mim, aconteceu isso, eu não quero mais. Aí o Espírito Santo vai lá e incomoda. Não é assim, calma, para tudo tem um tempo. Um dia poderá haver resposta, como pode não haver. E em Salmos 34, 19 fala que teremos aflições. Os justos terão aflições, mas Deus cuidará, né? Ele vai tomá-las de ti. E eu acredito nisso, que eu vivi tudo isso, eu passei por tudo isso, mas existe um propósito maior por trás de tudo isso. Não sei, não entendi, não compreendi ainda. Mas uma coisa eu comecei a viver que eu não vivia. Algumas pessoas, algumas mulheres já me procuraram para compartilhar suas dores. Já me procuraram para dizer que passaram recentemente por perda, que nunca imaginou que iria mexer tanto com elas. Tenho vivido muito isso e eu tenho um grupo muito especial do Instituto do Luto Parental que eles auxiliam muito e te dá um conforto no sentido do que a gente fizemos o que era possível. Sim. E o impossível estava na mão de Deus. Sim. Então, porque a culpa sempre vem. Você fala, o que eu deveria ter feito de diferente para que nada disso tivesse acontecido? Muito coração da mãe, né? Porque é a mãe que está ali o contato todo, durante toda a gestação, é o contato bebê e mãe, né? Isso aí não tem, a ciência não tem como explicar isso, não tem, é diferente, né? É sui generis. É muito diferente. Existem pesquisas hoje em dia, que agora foi compartilhado no grupo, que células do bebê que habitaram o meu corpo pode sobreviver ao meu corpo e pode futuramente até combater alguma outra doença que eu venha a ter. Existem estudos comprovando situações como essa. Então, não sei. Tá na mão de Deus, né, pastor? Mas eu não recomendo. Imagina. Não, é muito intenso, é muito doloroso. E você precisou de um tempo para ter, eu acho que não a coragem, né, de falar. Eu acho que, conhecendo você,
Você sempre demonstrou ser uma pessoa muito corajosa, acho que essa não é a palavra, mas eu diria que um momento emocional e espiritual para você contar essa história. Porque às vezes, Itiara, você é uma pessoa que sorri muito, você sempre foi uma pessoa muito intensa, muito alegre, e talvez as pessoas te vejam agora, depois desse tempo da noite escura da alma, e vejam o seu sorriso, e por não conhecer a história, poxa, deve ter uma vida fácil, deve ser tudo tranquilo para ela, e não tem consciência de que o sofrimento é uma realidade humana, né, que alcança a todos nós, e existem formas de enfrentar o sofrimento, né? E pelo seu relato, parece que aquela voz que te chamou 3 vezes, né? 3 vezes o seu nome lá na sua adolescência, tem permanecido, né, na sua vida. Isso é muito forte, né, Tiara? Tem, e Deus é muito presente na minha vida. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E é muito presente, é tão presente que Benjamin, ele fala assim, mãe, tudo você fala de Deus, tudo você fala da Bíblia. Porque eu falei para ele, filho, não somos nada sem Ele. Não somos nada. Só estamos aqui nesse mundo de passagem. E Deus quer que a gente viva uma vida em abundância. Mesmo com choro, mesmo com dificuldade. Isso, eu falo que eu aprendi na pele desde muito cedo. De que as pessoas se enganam que quando você tem a Deus, você não terá mais problemas. Pelo contrário. A gente passará por mais problemas ainda, por mais provações e coisas que a gente nunca pensou que daria conta. Sim. Que a gente não dá, mas por ter a Deus, por ter o Consolador, por ter o Espírito Santo presente, aí sim. Eu acordo, pastor, todo dia 5 horas da manhã. Eu fazia isso na ilha. E o amanhecer me engrandece. A sensação que eu tenho quando o sol vai saindo é como se Deus falasse assim, oi, filha, vem cá que eu vou te dar um abraço caloroso. Eu não gosto de dias muito nublados, eu acho bonito. Dias frios, curto, mas quando o sol nasce, é como se a vida nascesse. Haja luz. Isso. É isso. E eu sinto isso todos os dias. E o Amém. dia que eu não faço isso, tem gente que fala assim, ai, é tão bom o final de semana dormir até mais tarde. Se eu não acordo no sábado, no domingo, sem fazer isso, é como se eu tivesse dado um bom dia para o meu Deus, para o Pai que me criou. E eu me sinto em falta, parece que está faltando alguma coisa. É isso que me dá essa alegria mesmo durante o choro. E eu choro, pastor. Na mesma intensidade que eu sorrio. Você sempre foi, por isso que eu falo, que sempre te vejo como uma pessoa assim, intensa, né, em termos de vida, né? Não é só uma questão de alegria, porque às vezes a gente pode confundir e achar que uma pessoa intensa é que vive sempre alegre. Não, uma pessoa intensa, ela é intensa na alegria, mas ela será intensa também no momento de sofrimento, no momento de dor. As emoções, os sentimentos são vividos com bastante, eu diria, com intensidade mesmo, né? Eles são vividos de uma forma plena. Isso, né, quando nós pensamos nas situações de alegria, e que bom, mas no momento de dor, de sofrimento, também é intenso, né? Então não passa desapercebido, e o próprio corpo sente, né? Como Sim. você falou, né? Eram dores que você sentiu após todo o processo, vai, né, te trazer uma enfermidade, né? Que você não tinha como pensar que teria. E essa dor também, eu diria que essa dor emocional e essa dor espiritual são muito fortes e desconsideradas muitas vezes pelos médicos. Realmente eles ficam tão preocupados com o corpo que acabam esquecendo, né, essas duas áreas, né?
essa dor espiritual, eu falava, eu sentia um vazio. Era um vazio como se a minha alma estivesse reclusa. E eu falava assim, sai daqui, sai, vem para fora, porque a sensação que eu tinha era como se eu estivesse presa em um lugar que eu não queria estar. Como se eu estivesse em um lugar que eu não conseguia ver o sol. E eu fazia a próxima coisa. Eu comprei um livro em 2022, na perda da minha chefe, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela, quando eu vim de Angra, eu vim ser secretária particular dela. E éramos, independente da relação profissional, éramos amigas, né? Ela me chamava de filha, mas tínhamos uma amizade muito... E ela faleceu em 2022, eu comprei um livro da Elizabeth Elliot, missionária, e que o livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu li em 2022 esse livro, me deu um conforto, eu trabalhei muito por conta do falecimento da minha chefe, com as coisas que ficou, né? E trabalhando para os herdeiros. Mas em 2023, ele fez sentido, um ano depois. Um ano depois. Ele fez totalmente sentido, porque o sofrimento nunca é em vão. Deus está conosco, principalmente no sofrimento. Quando a gente olha a cruz do Calvário, quando Deus deu o seu único filho, em João 3,16 ele fala, né? O seu único filho, para que aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa dor que eu fiquei em determinados momentos pensando, Senhor, como o Senhor pôde dar o seu filho por tantos outros filhos, né? E ele deu, e parece que a dor ela vai aos poucos baixando. Não que ela não vá, porque eu tenho amigas que, após o meu caso, e eu falar de filhos que perdeu com 8 meses, filhos com 1 ano de idade, uma outra que perdeu um filho com 2 e hoje ela já tem seus 70 anos. E falou, Tiara, não tem um dia que eu não me lembre do meu primeiro filho. Então, eu sei que eu vou viver... Enquanto eu viver nessa terra, eu vou lembrar dos meus 2 filhos eternamente. E na eternidade vou encontrá-lo. Então, isso me conforta também. Me conforta e me fez dizer não para a classe de pais esse ano. Isso. Não ministrar, não dar aula para eles, mas me fez abrir um grupo na família, o qual eu levo a palavra todos os dias. Porque eu falei assim, eu não posso cuidar só dos que estão lá fora. Eu também preciso cuidar de quem está aqui pertinho de mim. Quem me ajudou, eu lembro do meu irmão me mandar 3, 4 mensagens no dia, e ele não era assim. Então, a minha dor compadeceu ele, e ele é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, através desse grupo, eu tenho visto muitas transformações, entendeu, pastor? E tenho servido a eles. Tem dia que eu não tenho vontade. Claro. Mas o Espírito vai lá e incomoda. Vai lá, acorda. Está na hora. O luto como instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas. E tenho lutado e batalhado pelos meus próximos. Porque fazemos muito isso, né? Pregamos muito para todos. E às vezes a gente esquece do nosso irmão de sangue, da nossa família. E eu acho que a família é projeto de Deus, né? Sua primeira instituição. Então, eu tenho lutado pelos meus. Tenho lutado arduamente. Tiara, eu louvo muito a Deus por esse nosso momento. Eu só consigo imaginar um pouco, né, do que foi
da intensidade desse momento, né, na sua vida, entendendo que a gente olhando, né, esse tempo, né, de luta, esse tempo que você passou na noite escura da alma, às vezes a gente fica pensando como pode ajudar, né? A gente quer chegar perto, mas não tem como, né, não tem palavras, né, Tiara? E é uma experiência muito, muito pessoal, né? Uma experiência muito íntima com Deus. Eu louvo a Deus porque, né, no tempo certo, no momento certo, você se sente hoje com condições, né, de compartilhar com outras pessoas. E eu louvo a Deus por sua experiência com Deus, né, por sua obediência ao Senhor. Tá? Eu louvo muito a Deus por essa disposição que você tem de servir a Deus. Amém. Você gostaria de dar uma palavra não especial, porque todo esse nosso encontro foi especial, mas gostaria de deixar uma mensagem para a igreja ou para as mães que vivenciaram situação semelhante? Eu sinto a sua dor. Eu vivo a sua dor. Faça a próxima coisa. Não deixe de fazer. Faça a próxima coisa. Sirva, ajude. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. E é isso que eu falo para você que está nesse momento de dor, de dificuldade, de gratidão, porque eu sei que muitas recebem o positivo e é uma grande alegria. Mas lute por você. Você estando bem, seus filhos ficarão, seja aqui ou na eternidade. Deus te abençoe, sei que participou conosco, abençoe a sua família e Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.